Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tinha marcado essa live para 9h30. Ocorreu alguns contratempos, né? Aí remarquei para 10h30. Mas aqui estou para falar um pouquinho com vocês, né? Saber como vocês estão. A gente lê um pouquinho a palavra de Deus. Nesse meio tempo aí vamos aguardar aí algumas pessoas chegar e desde já dar um feliz, né? Boa noite novamente aí e que nós possamos ter, né, esse final de noite abençoada, que Cristo possa ser a nossa luz, nossa paz, nosso conforto, né? E queria saber de vocês como vocês têm passado esse momento tão difícil que nós temos vivido de pandemia, né? Aí queria que vocês interagissem nessa live, deixando aí nos comentários como vocês estão, o que suas experiências vocês têm passado, as dificuldades. Deixa os pedidos de oração também aí, que depois eu vou estar lendo. E vamos estar orando, fazendo uma corrente de oração. Tem uma outra página lá onde ontem eu iniciei uma live sobre orar pelos pedidos, né? Li um versículo lá. E nesse momento difícil nós temos que fazer isso, interceder um pelos outros, né? Fazer com que nós sentimos um pouco aliviado do momento difícil que temos passado. Nesse momento tão nebuloso, né? Podemos falar assim, que é essa pandemia. Vejo aí, principalmente na minha cidade, que eu sou da cidade de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, e tem sido um momento difícil, onde já vínhamos de um período complicado antes da pandemia, a economia da cidade quebrada. Aí nós vivemos num cenário hoje que não tem emprego, é necessário fechar em algum momento por causa de segurança, né? Por saúde, né? E muitas das vezes nós estamos percebendo aí que as pessoas estão chegando ao seu extremo, né? Muitas famílias já estão sem nada o que comer. Então é muito importante que nós nos unimos em oração, né? Para que nós possamos dar suporte a essas pessoas que necessitam. Ano passado foi até algo interessante, que quando iniciou a pandemia foi uma corrente do bem tão forte, um ajudando o outro. E ali eu vi algo positivo, em meio a tanta dor e sofrimento das pessoas que estão indo, né? Que ainda estão indo por causa desse vírus. Mas nós vimos ali uma sociedade civil, sensibilizada, né, com o próximo, ajudando, doando. E eu tenho percebido que nos últimos meses temos porque está num período tão longo, a persistência da pandemia está tão longa que a população já está no extremo, já está naquele período de estresse. Então aquilo que eu percebo que era de bom do ano passado, eu vejo que hoje as pessoas estão muito estressadas, muito tensas. Qualquer coisa as pessoas se discutem, briga em trânsito, qualquer coisa é um motivo para briga. Eu vejo as pessoas, né, nós procuramos coisas que não é o nosso foco em atacar a outra pessoa, né? E sendo que deveria ser totalmente diferente nesse período. Deveríamos abraçar a pessoa assim como ela está.
Eu ainda tenho cargo na igreja. Ano passado ainda continuo com os cargos de mordomia e diaconato. Já fui ancião de igreja, já fui várias coisas na igreja. Já fui compositor, mas eu vejo hoje a liderança tem deixado muito a desejar. Eu tenho um lema que um líder ele tem que atender a sua ovelha. Ele tem que socorrer a sua ovelha no momento difícil que ela está passando, entender o que elas necessitam. Nós temos que dar apoio. E falando como um líder de igreja, o meu ministério, eu sempre procuro deixar as pessoas que estão vindo novas a trabalhar um pouco, a se envolver na obra, fazer as coisas que necessitam, né? Que Deus manda, né? Assim nós estamos fazendo com que o novo convertido se envolva na obra e ao mesmo tempo estão ensinando elas, né? Ao amor, ao próximo, ao zelo que tem que ter com as coisas de Deus e capacitando para que no futuro essas pessoas possam também se tornar um líder. Mas se eu me torno um líder onde que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, conforme eu quero, e não deixo a pessoa fazer, a pessoa pode fazer sim, mas do jeito que eu quero, não é do jeito que ela pensa. Muitas das vezes nós temos que deixar um novo convertido, ele expressar a sua ideia, ele se achar. Porque se nós quisermos implantar o nosso pensamento, nós vamos estar cortando o processo de amadurecimento daquele membro. Então, muitas das vezes Jesus ele ensinou sobre isso. Ele ensinou aos seus discípulos o que deveria se fazer a seguir, como deveria se comportar. E numa caminhada cristã, uma caminhada na vida, nós temos que apoiar. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós vemos que na Bíblia tem alguns relatos, algumas passagens que fala sobre alguém que ficou para trás, né? E Cristo voltou para buscar, pessoa que se perdeu e Cristo aguardava a sua volta, o seu retorno. Tudo isso nós vemos na Bíblia e várias outras histórias maravilhosas. Cristo sempre está a nos aguardar. Não importa onde estejamos, qual a circunstância, qual a dificuldade, Cristo sempre vai estar de braços abertos, de coração aberto para ouvir o que nós temos para oferecer para Cristo. Nós vamos meditar um pouco lá no versículo, no capítulo 15 de Lucas 15. Eu vou resumir aqui umas 3 parábolas que têm o mesmo significado, que é a ovelha perdida, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. E capítulo 3. Mas antes vamos fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos dar o entendimento. Senhor Deus, Pai amado e querido, aqui estamos, Senhor, nesse momento gostoso, relaxante, onde estamos conversando um pouco, Senhor, da Tua Palavra, um pouco da circunstância, do clima, Senhor, pedir que o Senhor venha abençoar, venha encher a cada um que aqui está com Teu Santo Espírito, para que nós possamos sim, Senhor, fortalecer cada dia em Tua presença. Nós precisamos muito, muito estudar a Tua Palavra e a proteção do Teu Espírito. Agora dê o entendimento nessa palavra, que Teus santos anjos estejam aqui e com cada espectador, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu peço a vocês que deixem os seus comentários de acordo com o que a gente
fomos estudando, né? Depois eu vou deixar meus outros canais que eu tenho aqui para que vocês possam me seguir, o Instagram, YouTube, que de vez em quando eu posto alguns vídeos lá. Aqui no próprio Facebook mesmo, onde Facebook todo mundo conhece, é Deus de Jesus, né? O Instagram é o mesmo dessa página aqui. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook e pela a página adeilson.37, que é a mesma página do meu Instagram, @adeilson37. YouTube eu mudei o nome recentemente, mas eu confesso que ainda estou à procura de um nome que impacta, um nome que fique ali, que chame a atenção. O meu YouTube é A Caminho do Paraíso de Deus. Vão lá e me segue lá, acompanhe meus vídeos, A Caminho do Paraíso de Deus. O Instagram, @adeilson37. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho. A parábola da ovelha perdida começa assim, ó, versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que está perdida, até encontrá-la? Achando-se, põe-se sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. É aqui nós estamos falando, nós não devemos deixar ninguém para trás. É que Jesus nos fala, Jesus nos dá um comparativo de 100 ovelhas. 100 ovelhas ali de um pastor pastando, e quando ele ia caminhando, né, recolher as ovelhas, o pastor percebe que uma ovelha ficou para trás. Mas aí você para pensar, não, eu estou aqui carregando 99 ovelhas, 99 almas, vamos traduzir para almas, para pessoas. 99, eu tenho um grupo de 99 pessoas, era 100, agora tem 99. Se eu voltar para procurar socorrer a que está perdida, essas se separarão, porque a ovelha ela tinha o costume de seguir o pastor. E é por isso que eu estou falando aqui, deu um comparativo do líder, da responsabilidade de um líder. Um líder ele tem que guiar a sua ovelha no caminho que Deus determina. Nós temos que fazer com que as ovelhas ela traça um caminho, desenvolva uma ideia de evangelismo, de cristianismo. Por ela sim, nós temos que orientar o que é certo, o que é correto, mas nunca, jamais forçar uma ovelha, um membro, a fazer as nossas vontades. Porque às vezes a minha vontade, para mim, ela serve. Eu consigo levar o evangelho, eu consigo abençoar, fazer a obra de Deus, mas para outra pessoa, o meu jeito pode ser um pouco arrogante, um pouco duro demais. Então, é por isso que Deus não fez ninguém igual. Cada um tem sua característica, cada um tem o seu caráter, a sua essência, né? Como dizer assim. E cada um precisa desenvolver o que Deus quer dela. Para isso, nós devemos fazer o quê? Direcionar tarefas para que as pessoas possam estar pegando aquelas tarefas, desenvolvendo para que ela possa se encontrar o que melhor se adequado, né, com o caráter, com a característica daquela pessoa para desenvolver o melhor dela para Deus. Porque não adianta, exemplo, se eu tenho um dom de cantar, o meu tem um dom de cantar, eu tenho um dom de pregar. Eu querer implantar os meus conceitos para aquela ovelha, para aquele membro, e o dom dela é cantar, não vai pegar. Então nós temos que designar tarefas, mas também nós temos que deixar que as ovelhas possam
seguir os seus passos. E aqui, quando Jesus fala que o pastor voltou para procurar a que estava perdida, e quando eu encontrar, Jesus fazendo uma pergunta. E não é que quando você sair procurar e encontrando com vida, com saúde, não terá tanta alegria que colocará ela no ombro e levará para casa. E engraçado que eu vou, as 3 parábolas que eu vou ler, no último versículo de cada parábola, tem praticamente um verso que fala o mesmo significado. Esse aqui que nós estamos lendo da ovelha perdida, lá em Lucas 15:7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que é importante essa palavra que Jesus voltou para buscar a que estava perdida, a que estava ferida? E Jesus ainda relata que quando nós encontramos essa ovelha que estava perdida, desculpa, entrou um picaço na garganta. Deus fala que é para nós nos alegrarmos, porque a maior júbilo por uma ovelha perdida, 99 que está no leito ali, no ambiente cristão, no ambiente seguro, que não necessita de livramento, não necessita ser salvo naquele momento, se arrepender, mas para aquela que estava perdida e agora foi achado por Cristo, foi achado por Deus. Então é muito importante uma alma que quer que seja para Deus. Quando nós, missionários, líderes de igreja, nós colocamos a dispor a nossa vida para fazer o ministério de Deus. E quando nós vamos à luta, evangelizando, orando, cantando, pregando, e nós convertemos, a recompensa disso tudo é quando uma pessoa se arrepende e nós conseguimos encaminhar para o braço de Jesus. Encaminhar, porque quem faz a obra é Deus. Mas nós temos ali uma parcela de estar ali direcionando aquela pessoa para os braços de Cristo. E Cristo se alegra por uma ovelha que voltou para o rebanho. E todos nós nascemos para ser adoradores de Cristo. Durante o período, a humanidade foi distanciando. E hoje nós vemos que temos muitas ovelhas aí para buscar, para resgatar para o rebanho de Deus. E nós necessitamos ir adiante, necessitamos buscar esse rebanho, essa ovelha perdida para o rebanho de Cristo. Vamos passar para a segunda parábola, que tem o mesmo significado, mesmo contexto, que é a partir do versículo 8. Lucas, quem chegou agora, Lucas 15, versículo 8, diz a parábola da draga perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdendo uma, não acende a candeira, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, verso 9, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10. Aqui que eu falei no final, o mesmo significado do último verso nós lemos na parábola anterior. Verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá vendo como tem significado uma frase com a outra? A dracma que representa, era tudo que aquela mulher tinha. Ela tinha a dracma, uma dracma tinha o seu valor naquela época, um valor muito alto mesmo. E aqui quando diz que ela teve que acender
a cadeia, candelabro, a chaminé, como as pessoas quiserem entender melhor o significado, ali dá uma ideia que era um lugar escuro. E para você achar uma dracma, uma moeda em uma casa, não se tem ideia, vamos botar que era um cômodo grande, é bem difícil. E naquele tempo a residência era de terra batida. Então, aquilo dá a ideia de uma alma perdida, né? Que no último verso fala, igual modo de júbilo no céu diante dos anjos, né? Por um pecador que se arrepende. Nos dá a ideia de um lugar escuro, que é aonde as pessoas estão distantes de Deus se encontram, na escuridão. Muitas das vezes nas trevas, necessitando se arrepender, necessitando encontrar com Jesus para ter o seu encontro, a sua luz possa brilhar novamente. O verso 11 fala sobre a palavra do filho pródigo. Vou resumir aqui algumas coisas, porque a live de hoje é um pouco resumida, não é detalhadamente dentro de um assunto específico. E lá diz assim, a palavra do filho pródigo, verso 11. Continue. Ali diz que, continuando, um certo homem tinha 2 filhos. E diz que o mais novo chegou ao pai e pediu a sua parte na herança. E naqueles tempos, era como se eu chegar para o meu pai e pedisse a minha parte na herança, era como se eu tivesse querendo que meu pai morresse, tivesse clamando para sua morte, porque até nos dias de hoje, a pessoa só tem direito a uma herança quando o seu pai morre, seu cônjuge morre. E quando a gente vem querer requerer a nossa parte, nós estamos querendo dizer que a pessoa morra, que ela pode vir a morrer, né, para que nós possamos ficar com a nossa parte. Mas a palavra aqui vai seguindo adiante, vai dizendo que o pai também não botou muito empecilho, não. Dividiu entre os irmãos, né, a parte que era de um, que era do outro, e deu a do filho mais moço, para que ele pudesse, né, já que ele queria tanto ter a parte dele. E diz que não muitos dias o filho juntou suas coisas e seguiu para uma terra distante, né? Um pouco ali distante do local onde eles viviam. E lá é jovem, né? Sabe como é que é jovem nos dias de hoje? Naquela época não era diferente. Quer descobrir o mundo, quer conhecer novas coisas. E o jovem ainda cheio de dinheiro. E ali começou farra todo dia, toda noite. Os falsos amigos que, quando a gente tem uma condição, chega até nós para querer tirar proveito, né? Porque quando a gente estamos com condição, as pessoas, nós somos úteis para as pessoas. E ali ele conseguiu, tinha muitos amigos, mulheres, e ali foi gastando, até que quando ele chegou um período, vamos botar como se fosse no dia de hoje, com a pandemia aí, um período muito difícil, onde o país passou por uma crise terrível, e quase todo mundo foi ficando sem dinheiro. Só que aquele jovem, como ele é imprudente, ele não pensava no amanhã, ele continuava gastando, até que quando ele percebeu, já não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada, os amigos se foram, não tinha mais dinheiro, a vergonha, a culpa não deixava ele retornar para o lar mais, porque já tinha requerido e exigido do pai que desse a parte dele. E diz que ele bateu de porta em porta procurando serviço, emprego, mas ninguém tinha condição financeira para empregar, porque
como eu disse, aquele país ele estava passando por uma situação difícil, situação de muita necessidade. Então, como eu estava falando, ele estava passando por muita necessidade. E aquele um criador de porcos que o empregou, mas ali ele não tinha direito a nada, quase nada. Ele foi passando e trabalhando num tempo que ele sem nada para que comer, ele até ele desejava, que no versículo 16 de Lucas 15, 16 diz que ali desejava ele fartar-se da alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele é, como se diz, as lavagens, né? O resto, né? Era assim que se chamava a comida dos porcos. E diz a palavra de Deus que a palavra diz que ele sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. O resto que se junta, né, para os animais comer dessa espécie. E ali ele foi então que ele caiu em si. Ele caiu em si, o verso 17 diz que ele fala assim, ó. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Verso 18: Levanta-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19: Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20: E levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, com seu pai o avistou e compadeceu-se dele. Correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo, a sandália nos pés. Trazei também e matai noviço cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-lhe a regozijar-se. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltara, se aproximou-lhe da casa, ouvindo a música e a dançaria. Chamou-lhe um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? E lhe informaram: veio ter o teu irmão e o teu pai mandou matar um noviço cevado e recuperou com saúde. Vamos voltar aqui a uns pontos importantes. Aqui diz que ele se arrependeu e sentiu a necessidade de voltar para o lar. Ele caiu em si que ali estava passando até fome. Na casa do seu pai, seus empregados tinham tudo do bom e do melhor. E ali ele reconhece o que ele tinha desprezado, o que ele tinha largado para trás. Mas o interessante que o relato que diz, verso 20, o relato diz aqui que ele foi ao encontro do seu pai. Ele foi ter com seu pai. Só que no verso 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele, correndo o abraçou. Aqui diz que o seu pai o via de longe. Ele vinha e o pai o via de longe. Quando o texto aqui diz que o pai o viu vindo de longe e correu para o abraçar, nos dá a certeza de que
O pai esperava ele desde o primeiro dia que ele saiu de casa. O pai esperava dia após dia, esperando o dia em que seu filho retornaria para casa. E assim eu falo com vocês, meus amigos, meus irmãos. Assim é Deus conosco. Deus está cada dia esperando que nós retornamos para o lar, para os seus braços, para a casa do Senhor. Porque Ele não se alegra de vermos nós jogados nesse mundo, sofrendo, sendo humilhado. Deus está à porta, está aguardando o dia que nós caímos em si, deixar que o Espírito Santo entre em nosso coração e nós nos arrependemos para voltar para o braço de Deus. Deus só está esperando nós tomar um primeiro passo. Lá em Apocalipse 2:3 diz que Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Jesus está constantemente batendo na porta. Se vós abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, e viveremos assim junto novamente. Jesus diz que ele está à porta e bate, porque Jesus não pode, ele não pode, é como se fosse uma porta que ela tivesse a maçaneta, só a abertura só por dentro, por fora não tem maçaneta. Porque é assim que Jesus é conosco, é assim que Ele é na nossa vida. Jesus não obriga a nós a adorarmos, Jesus não força. Porque se não fosse assim, Deus não tinha dado livre-arbítrio para cada um de nós. Não tinha dado livre-arbítrio para Lúcifer, que na época era um anjo adorado e querido por todos. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio para nós não sermos como marionete controlado. Deus nos deu um livre-arbítrio para que nós possamos decidir o que é melhor para nós. Mas Deus, a parábola diz que Deus aguarda constantemente nós retornarmos para o lar. E a parábola que diz, interessante, que quando o filho se aproxima, ele manda que os servos mandam trazer as melhores roupas, traz anel, sandália. Naquela época, a roupa, nos dias de hoje, representa que é como nós saímos da presença de Deus, nós estamos no mundo, estamos sujos. Nós precisamos de uma veste nova, uma veste limpa, a veste que só Jesus pode dar, pode transformar. E aqui em diante diz que o pai manda buscar um anel e colocar no seu dedo. Naquela época, nós sabemos, na época dos reis, que o anel representava autoridade, representava a identidade daquele ser humano. E a sandália do pé, era poucas pessoas que tinham condição de andar de sandália. Então, irmão, nos dá a entender que Cristo, Ele quer botar a sandália nos nossos pés. Ele quer fazer com que nossos calos sejam sarados, que nossa dor seja curada. Deus está esperando para que nós encontramos a verdadeira luz, a luz de Cristo. E mais adiante tem uma parte muito interessante nessa parábola que diz, o nome da parábola é a parábola do filho pródigo. Mas aqui nós percebemos que o filho estava perdido, mas quem o aguardava era o pai. E mais adiante diz que o pai se alegrou. E mais adiante diz que o irmão, em vez de o irmão que estava ali com o pai constantemente, por exemplo, nós que estamos na presença de Deus, em vez de alegrarmos com uma pessoa que chega, que se arrepende, aqui diz que foi totalmente diferente, que o irmão, ele se indignou. E diz lá no verso 27, ele informou, verso 28, e o irmão se indignou e não queria entrar. Saindo-lhe, porém, o pai, procurava-se conciliá-lo. Mas Jesus respondeu-lhe a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, ou uma lei, uma vontade, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou-se
os teus bens, como tu mandaste matar para ele o novilho. Respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tu o que é meu é teu. Verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É essa a alegria do Senhor, quando um pecador, uma pessoa se arrepende. Diz que a pessoa, quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos batizamos, nós morremos para o pecado, morremos para esse mundo e nascemos, revivemos para Cristo. Nós renascemos para ser chamado Filho do Salvador novamente. E quando nós retornamos para a casa de Deus, nós somos achados novamente. Nós estávamos perdidos nesse mundo de pecado, de sofrimento, esse mundo de dor, esse mundo que agora aí temos pandemia, pessoas morrendo todos os dias, pessoas sem a oportunidade de conhecer ou até mesmo de se arrepender e voltar para esse Salvador, pessoas indo embora sem o direito da salvação. Mas Cristo tem te chamado nessa noite, Cristo tem te chamado cada minuto da sua vida, botado pessoas em sua frente para que você se arrependa e retorne para o braço do Senhor. E o que está faltando, meu amigo? O que está faltando para você voltar, se entregar para Cristo? Se entrega hoje. Dedica aos seus pensamentos, seu coração à pessoa de Cristo. Se coloca no seu coração e diz: Cristo, eu me entrego a Ti nesse momento. Eu me arrependo dos meus atos, dos meus pecados e me entrego, eu aceito o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Faça isso agora, aceite Jesus agora. E quando você tiver uma oportunidade, vai até a igreja e confirma esse voto que você fez aí agora. Que Jesus ama você, Jesus deu a vida por você, Jesus morreu no madeiro por você e por mim. Nós somos pecadores, nós carecemos constantemente de ser renovado pelo Espírito Santo. Então, aceita a palavra de Deus, aceita a vontade de Cristo na sua vida, porque só assim nós teremos uma segunda chance, uma oportunidade de uma vida melhor, uma certeza de um futuro, uma eternidade com Cristo. Não deixe passar esse momento, não deixe que essa pandemia, que esse momento que todos nós temos passado, te afaste, te esfrie da presença de Deus. É muito difícil, eu reconheço, é difícil sim. Um momento desse, você conseguir ficar ali de pé, mantendo sua fé em Cristo, mas Deus tem te chamado constantemente. Ele diz que Ele ainda não esqueceu de você. Cristo, Ele está à sua espera. Cristo está à porta, esperando você voltar. Você vir correndo naquele pasto distante e Cristo vir estender as mãos, vem dizer: vem, meu filho, vem, porque eu te aguardo desde o primeiro dia da minha casa, que desde o primeiro dia que você saiu da minha casa. Vem agora, regozijai na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês e que Cristo possa ser a única certeza que nós temos nesse mundo. Como nós falamos, a vida é um sopro. Hoje estamos vivos, amanhã não. E esse vírus vem nos mostrando que é exatamente desse jeito. Nós estamos vivos hoje. A pessoa se contamina com esse vírus e em alguns minutos, algumas horas, dias, muitas das vezes não existe mais. Então a oportunidade é hoje de dedicar, de se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Faça isso e será abençoada a tua vida. Que Deus Ele é maravilhoso.
Ele é justo, Ele é fiel, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque se nós não fizermos o que Deus tem nos dado oportunidade para arrepender, quem irá perder é somente nós. Nós temos que estar firme na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que tudo isso possa passar logo, possa passar essa pandemia, essa dificuldade, né? As lutas, as fome que muita gente está necessariamente precisando de um acolhimento. Eu falo com vocês, eu sei que tem condição que está assistindo essa live ou que em algum momento irá assistir, ajude ao seu próximo, ajude a matar a fome de quem necessita, ajude, porque Cristo, Ele irá te recompensar. Cristo irá fortalecer a sua vida, fortalecer seu espírito, para que você possa sim contribuir, ser luz para esse mundo que está, esse mundo que necessita de alguém para interceder por eles. Faça a sua parte, não permita que as coisas de Deus se percam, porque isso jamais irá acontecer, mas Deus está te chamando hoje para que você possa fazer a parte que lhe cabe, porque Deus designou um papel para cada um de nós. Você que nunca teve um contato com o Evangelho, que ainda não conhece a Escritura de Deus, pode ficar sabendo, ficar consciente que Deus, Ele tem abençoado para que as pessoas possam seguir, né, esse caminho, ser luz, ser contribuinte na obra de Deus. Como eu disse, Cristo está te chamando a todo instante. Basta somente tomar o primeiro passo. E nesse momento vamos curvar a nossa fronte e orar novamente para o nosso Senhor, para nós encerrarmos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, querido, agradecidos somos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venha, Senhor, fortalecer sim grandemente a minha vida e a vida desses espectadores que aqui estão, desses ouvintes que aqui estão. Que o Teu Santo Espírito possa abençoar grandemente cada um deles. Fique com cada um, Senhor. Toque no coração deles nesse momento para que eles possam entregar a vida deles a Ti, Senhor. Fortaleça a minha fé também em Ti, Senhor, a minha vida. Perdoa minhas falhas. Fortaleça o meu lar, minha família. Proteja-nos desse vírus que aí se encontra. Proteja esse mundo, esse país, todos nós, Senhor. Nos dê, Pai amado, a cura, Senhor. Faça com que essa vacina venha ser produzida em uma escala incomparável para que a população possa ser vacinada o quanto antes possível para frear um pouco dessas mortes, Senhor. Muitas pessoas se perdendo sem ter tido a oportunidade de ouvir falar de Ti, da Tua misericórdia, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Intercede por nós, Senhor. Tenha piedade, Senhor, desse povo. Sabemos que nós somos falhos e o povo tem pecado e errado contra Ti, assim como nos tempos de Moisés e Abraão. Moisés intercedeu pelo povo onde que o Senhor queria exterminar todo o povo. Noé intercedeu e o Senhor, meu Pai amado, deu uma segunda chance. Nós sabemos que o destino desse mundo já está selado, mas o Senhor aguarda que cada um de nós nos arrependemos para retornar para o lar.
o lar que é do lado de ti, Senhor, da sua casa. Vem então, Pai amado, nos dá uma segunda chance. Faça com que essa vacina venha ser produzida do dia para a noite, numa escala inexplicável. Somente através do Teu Santo Espírito será capaz. Fique com cada um de nós, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Bom, por hoje foi só, meus amigos, meus irmãos. Quero desejar a todos uma boa noite. E como prometido, eu deixei aqui a minha página do Instagram. É a mesma da página aqui, mas se vocês for lá no Instagram, botar @adeilson37, vocês vão achar minha página lá, onde ali eu estou postando vídeo, alguns dizeres, algumas mensagens. No YouTube também eu boto alguns vídeos, e que vocês possam estar lá fortalecendo espiritualmente, curtindo, deixando os seus comentários. Vem aqui nesse vídeo que mesmo deixe comentários de vocês, pedido de oração, tudo para que nós possamos estar intercedendo. Fique todos com a paz do Senhor. Até o próximo.